Deus abençoe nossos amados irmãos e amigos. Vamos dedicar mais um tempinho à meditação na palavra de Deus. Antes, façamos uma breve oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, queremos dedicar breves momentos na meditação da Tua palavra. Queremos nos regozijar através daquilo que já foi falado pelo profeta William Branham. Ajuda-nos como mortais, que não temos capacidade de compreender tudo aquilo que foi falado e o que o Espírito quer mostrar a nós, o Teu Espírito Santo. Mas abre o nosso entendimento, vivifica a Tua palavra em nossos corações. É o que te rogamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, onde diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre ela é o Alfa e o Ômega. Parece até uma incoerência, porque nós acabamos de ler Jesus citando ao apóstolo João que ele é o Alfa e o Ômega. E o nosso título é Ela é o Alfa e o Ômega. Mas como o que nós pregamos não é nosso, logo nós vamos chegar onde o irmão Brana diz que ela é o Alfa e o Ômega. Não contradizendo a Escritura de maneira nenhuma, o irmão Brana poderia contradizer a Escritura. Mas, em uma forma de revelação, nós podemos entender por que ele disse que ela é o Alfa e o Ômega. Nós sabemos que o Alfa e o Ômega são as letras do alfabeto grego. O Alfa, a letra Alfa, é a primeira letra. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. São relativos à letra A e à letra Z do nosso alfabeto. Se tivesse que ser escrito em português, Jesus estaria dizendo: eu sou o A e o Z. Então, ele é o primeiro e ele é o último. Isso estava mostrando exatamente que ele era o primeiro, a primeira manifestação e a última manifestação. Ele foi a manifestação do Filho do Homem, quando andou lá em Nazaré, quando andou em Jerusalém, quando andou lá na Galileia, entre o povo oriental. Ele era o Alfa. Mas ele prometeu, de acordo com São Lucas 17, 26 a 30, que ele seria o Ômega, nos dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar. Ele disse como estaria a situação do mundo quando ele retornasse como Ômega. Ele disse que os dias seriam como os dias de Noé. Ele disse que os dias seriam como foi nos dias de Ló. E nós vemos isto nos dias em que nós estamos vivendo. Nunca houve um tempo de tanta corrupção como os dias em que nós estamos vivendo. Dias de Ló. Nunca houve tanto casamento e divórcio como há nos dias em que nós estamos vivendo, como foi nos dias de Noé.
onde casavam e davam-se em casamento, onde os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Irmão Brand diz na mensagem a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, que nunca houve um tempo de tão belas mulheres como nos dias em que nós estamos vivendo. Mulheres de centenas de anos atrás não eram tão formosas como nós temos hoje, nos dias atuais. Então, exatamente nesses dias em que o Filho do Homem prometeu se manifestar, ele é o Alfa e o Ômega, ele é Jesus e ele é Branham. Ele é o Filho do Homem em uma carne humana chamado Jesus, e ele é Deus em carne humana quando desce do céu vestido de uma nuvem, trazendo um livrinho aberto, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar, emitindo 7 vozes, 7 trovões, revelando 7 selos. Ele é o Ômega. Ele vem para finalizar. Depois do Ômega, não há nenhuma letra mais no alfabeto grego. Depois do Z, não há nada mais que a igreja possa esperar. Não há mais nenhuma manifestação. Há as letras do meio. Há as letras que estão entre o A e o Z, entre o Alfa e o Ômega. Mas ele não prometeu manifestar-se em plenitude nas letras do meio, ou seja, nas eras daqueles mensageiros de segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era. Foram eras que Deus deu luz, que Deus clareou através de homens para poderem guiar a igreja, mas ele não prometeu manifestar-se como Filho do Homem nas letras do meio. Ele prometeu ser o primeiro, como foi, e ser o último, onde ele veio com um ministério idêntico ao que ele foi lá atrás. O que ele foi lá atrás? Ele foi um homem capaz de discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Ele foi capaz de ver Pedro, Simão, pela primeira vez, e sem nunca tê-lo visto, falar qual era o seu nome e o nome de seu pai. Esta é a manifestação messiânica, é o sinal do Messias, é a manifestação do Filho do Homem. Ele foi capaz de encontrar Natanael quando Filipe foi chamá-lo e logo dizer: eis um israelita em quem não há dolo algum. E eles, o povo oriental, como diz o irmão Bran, todos se vestiam da mesma maneira. Como, pois, Jesus sabia que ele era um israelita? E ele ainda indagou a Jesus: mestre, quando viste-me tu? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi orando debaixo da figueira. Quando Filipe foi chamar Natanael para trazê-lo até a presença de Cristo, até a presença do Filho do Homem, até aquela presença de Deus manifestada em uma carne humana, para fazer um trabalho sobrenatural, quando Filipe foi chamá-lo para também trazer as boas novas a ele, e sem nunca tê-lo visto, discerniu os pensamentos, discerniu, soube quem era Natanael, soube onde ele estava, diversos quilômetros de distância dali, ele viu. E isso nós vimos obrar no ministério do profeta William Branham. Quando ele, em suas reuniões, as pessoas vinham e subiam na plataforma, e ele mencionava tais coisas: deixe-me conversar um pouquinho com você. Você sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo o que Jesus fez
com a mulher junto ao poço, aquela mulher samaritana, conversando um pouquinho com ela para poder captar o seu espírito e saber qual é o seu problema. Se eu disser o que há de errado com você, se eu disser qual é o seu problema, nós somos estranhos um para o outro, não é verdade, irmã? Não é verdade, irmão? Mas se ele me disser, se ele me deixar saber o que há de errado com você, qual é o seu problema? Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Você crerá nele de todo o coração? Você saberá que o Filho do Homem está manifestado? Porque o Filho do Homem é a palavra, diz o irmão Branham, 222, provando a sua palavra. O Filho do Homem é aquela grande coluna de fogo, é aquela luz poderosa que guiou os filhos de Israel em sua jornada do Egito até Canaã. O Filho do Homem é a visibilidade de Deus. O Filho do Homem é Deus, é aquela coluna de fogo manifestada num homem. Você saberá se eu disser qual é o seu problema? Então, quase que em todas as mensagens do irmão Branham, você vai para o fim das mensagens, quando a pregação havia se encerrado, e você vê o irmão Branham operando este sinal e falando a respeito daquele sinal messiânico e da promessa da vinda do Filho do Homem. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, as mesmas obras, e até maiores obras do que estas fará. Então o irmão Branham sabia qual era o nome da pessoa, sabia qual era a sua enfermidade. Muitas vezes a pessoa não estava ali por sua causa, mas intercedendo por um ente que estava talvez em outro estado, ou talvez em outro país. Deus deixava o irmão Branham saber qual era a condição da enfermidade daquela pessoa que estava em outro país, talvez, dizendo-lhe o nome da rua em que eles moravam, a cor da casa, o número da casa. Dizia o nome da pessoa sem nunca tê-la visto antes. A manifestação do ômega, a manifestação do Filho do Homem. Porque foi o que Jesus fez quando conversou com a mulher samaritana, para descobrir qual era o seu problema, qual era a sua dificuldade. E então ele viu, ele teve a visão e disse: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tu agora vives, com quem tu agora vives, não é teu marido. E os olhos daquela mulher foram abertos, porque eles entendiam, eles sabiam que este sinal seria obrado por um profeta, que quando o Messias viesse, ele operaria tais sinais. Ele disse: vejo que és profeta. Quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas, ele falará a respeito disso, ele fará o que tu estás fazendo aqui comigo. Que grande diferença! Quando aquela mulher, sendo eleita, ainda que vivia uma vida enredada, uma vida com dificuldades, uma vida na qual a religião do dia não conseguia libertá-la. E muitas vezes o eleito, o Filho de Deus, ele se encontra enredado com uma religião que não pode salvá-lo, com uma religião que não pode curá-lo, limpá-lo, libertá-lo. Ele precisa encontrar-se com a palavra do dia, ele precisa encontrar-se com o Messias do dia, ele precisa encontrar-se com o Cristo do dia. Aquilo tem que ser grande diante dele, aquilo tem que mover com a sua alma, aquilo tem que ser sol para iluminar e aquecer a semente da eleição que está no coração daqueles que são eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. E foi o que aconteceu com aquela mulher, porque Jesus também fez todos esses sinais
diante dos sacerdotes, diante dos rabinos, diante dos fariseus, diante dos saduceus, e eles o chamaram de Beelzebu. Eles blasfemaram. Mas diante desta mulherzinha pecaminosa, ó, quanta diferença! O que Deus pode fazer por nós? Só precisamos nos encontrar com a coisa certa. Nós precisamos nos encontrar com o ômega no dia em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós somos crentes, nós somos participantes de denominação em denominação, de igreja em igreja, de batista, de luterano, de metodista, de pentecostes, de pentecostal A, de A ao pentecostal B, de lugar em lugar, e nunca conseguimos nos firmar, nunca conseguimos uma libertação, porque aquilo era o que aquela mulher tinha. Ela servia a religião de Jacó. Nossos pais, vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que devemos adorar, mas nós viemos aqui nesta fonte, neste poço que foi cavado. Ela tinha entendimento da religião. E muitas vezes o que nós podemos ter é simplesmente um conhecimento de religião, um conhecimento da Bíblia, um conhecimento dos versículos mais comuns. E nós sabemos que houve um homem chamado Jesus que morreu para nos salvar, mas nós não sabemos o que ele fez agora, tão pertinho de nós. Jesus passou, Jesus viveu, e menos de 1% daquela população soube que o Messias esteve na terra. A metade de 1%, diz irmão Brana, soube que o Messias, que Jesus tinha passado por Israel. Quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que aquilo é tão grandioso, que as obras que Jesus fez foram tão grandiosas, que nós pensamos que aquilo abalou com o país, que aquilo foi conhecido de todos, mas não. Foi do conhecimento de poucos, uns poucos predestinados, uns poucos eleitos, poucos, talvez um em uma cidade, outro em outra cidade. É assim, é um pequeno rebanho, é uma pequena igreja. São poucos que chegarão ao conhecimento da verdade. Jesus disse que a porta é estreita. Porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O mundo é largo, as opções são muitas, as igrejas são muitas, mas poucos encontrarão a vida eterna. Poucos encontrarão a salvação. Somente aqueles que foram eleitos, que foram predestinados, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não é desde quando você se une à igreja, mas desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Os nossos nomes já estavam ali naquele livro. Aquele livro pelo qual ele morreu, aquele livro pelo qual ele veio como um parente redentor para tomar de volta aquele livro que Adão perdeu. Naquele livro contém os nossos nomes, os nomes dos eleitos que Deus pensou para trazer à existência a sua própria família. E Deus sai em busca daqueles que ele havia perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar o que ele tinha perdido. Ele nunca tinha perdido o Anás e o Caifás. Ele não se importava. Muitas vezes isso pode parecer rude, porque parece que a oportunidade é para todos, mas não é para todos. A salvação não é para todos. Nós lançamos a rede, nós pregamos para todos, mas nem todos se salvarão. A salvação não é para todos. Por isso Jesus mesmo pregava em parábolas. Pregava em parábolas e mesmo os discípulos não entendiam, porque particularmente entre Jesus e eles, Jesus tinha que lhe explicar as parábolas. E eles indagavam,
Por que o Senhor prega em parábolas? É para que se cumpra a escritura do livro de Isaías, para que esse povo, vendo não vejam, ouvindo não ouça, e não entendam, e não se lhe arrependam, e não lhe sejam perdoados os vossos pecados. Parece estranho, parece contraditório, mas tem um tipo de gente que Deus não veio para perdoar, que Deus não veio para salvar, que Deus não veio para dar entendimento a respeito das Escrituras. E parece que nós podemos pensar que é o povo do mundo, que é o povo que pratica as religiões que não estão atreladas à Bíblia Sagrada. Não, é povo que lê a Bíblia. São membros de igrejas, onde Deus vem, manifesta, passa pela frente deles e eles não entendem nada, não compreendem nada, passa-lhes por alto. Jesus era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento e aquilo passou por alto, passou despercebido. Ele veio cumprindo a Escritura, ele veio de um nascimento virginal. Eles o infamaram, o difamaram, dizendo que ele era nascido em prostituição. Mas ele veio de um nascimento virginal. Ele operava os sinais, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele abria os olhos dos cegos. E eles passaram por alto aquelas escrituras, porque não eram eleitos para estarem na igreja alfa, para crerem no alfa. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, 2000 anos depois, 7 eras da igreja depois, quando o ômega, o alfa tem se tornado o ômega, quando a noiva, quando ele, o esposo, tem manifestado, o esposo, a palavra, o esposo, os selos, os 7 selos, o livro, a palavra. Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O verbo, a escrita, a letra se fez carne num homem chamado Jesus. Da mesma forma, no Novo Testamento, a palavra, o verbo, a escrita, os 7 selos se fizeram carne. Se tornou a igreja ômega. Mas eu queria também fazer um subtítulo, porque quando eu pensei nisso, eu pensei na igreja saindo fora da fila, a noiva. Não a noiva como um todo, mas integrantes da noiva saindo da fila. O irmão Bran, eu creio que todos que são conhecedores da mensagem estão familiarizados com aquela visão que o Bran teve da pré-apresentação da noiva, onde em uma visão Deus deixou o irmão Bran ver aquela noiva do princípio, a noiva alfa, lá do princípio. Os evangelhos de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, aquela noiva do princípio que recebeu o Espírito Santo, que foi repartido entre eles no dia de Pentecostes, aquela noiva vindo, um grupo de mulheres bem vestidas, cantando avante soldados, marchando pela cruz. E aquilo foi alegria para o coração do profeta, a igreja alfa, a noiva alfa. E logo a voz disse: agora a igreja moderna aparecerá. E era um bando de pessoas imundas. A noiva asiática, a noiva moderna, era um bando de pessoas imundas, endemoniados. E quando iam passando, agora virá a senhorita Estados Unidos da América, a noiva americana. E o irmão Bran viu que vinha um bando de mulheres nuas, sem roupas, dançando ao som do twist, do rock, se requebrando. Em uma mensagem, ele disse que quem as dirigia era uma bruxa.
E o coração do profeta quase desmaiou. O desespero tomou conta porque ele disse: se esta é a noiva americana, nós estamos nos Estados Unidos da América. Tanto trabalho, tanta oração, tanta pregação, e é isso que nós temos para lhe oferecer, Senhor. Tanto tempo de trabalho, tanto tempo de dedicação. Então a voz disse ao irmão Branham: ela passará outra vez. Então o irmão Branham viu aquela noiva do princípio retornando. A noiva ômega. A noiva ômega não é a noiva que surge nos nossos dias. A noiva ômega é a noiva que surge nos dias em que o William Branham é um integrante desta noiva. O alfa se tornou o ômega, o primeiro se tornou o último, Jesus se tornou o sétimo. Jesus se tornou Apocalipse 10, 1 a 7, o ômega. E é ali onde está a noiva. Não é daqui, a noiva não surge daqui, não. A noiva é parte dele. A noiva é a carne dele. Ela é ele. Ela, a noiva, o integrante da noiva, revela a ele. Mostra a ele. Então veio aquelas mulheres bem vestidas outra vez. Aquele grupo retornou outra vez. Aquela igreja com um tipo de entendimento espiritual a respeito das Escrituras retornou outra vez. Aquela igreja que é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo retornou outra vez. Aquela igreja que tem um entendimento perfeito, que Deus guia o seu povo através de profetas, retornou outra vez. Aquela igreja que crê no batismo com o Espírito Santo retornou outra vez. Aquela igreja interdenominacional retornou outra vez. Nos dias da voz do sétimo anjo, ali estava a noiva ômega. William Branham não é noiva americana. William Branham não é pentecostal, porque a noiva americana, a noiva senhorita Estados Unidos da América, a noiva nua, não é a noiva em que o sétimo anjo faz parte, não. É a noiva laodiceana, é a noiva pentecostal, é a noiva do tempo, é a noiva da sétima era. Mas a noiva ômega, ela sobe um pouquinho mais da sétima era. Ela sobe até a pedra de coroa. Ela sobe para formar o pescoço. Ela sobe para poder estar ali junto com o cabeça, acima de Laodiceia. Sobe aqui, acima das eras, João. Apocalipse capítulo 4. E ele subiu. Sobe aqui. E quem subiu foi o sétimo anjo, que foi representado por João quando ele subiu em Apocalipse capítulo 4. Quando João subiu, representou o William Branham subindo aqui, acima das eras, acima do tempo, para obter as revelações, para poder passar esta noiva, não a noiva laodiceana, não a noiva pentecostal, não a noiva americana, do tempo de Pentecostes americano, mas a noiva que iniciou-se com a sua integração, como ele sendo integrante desta noiva, como ele sendo a carne, ela é a carne de sua carne, ela é osso de seus ossos. Cristo é a palavra, Cristo é a letra, Cristo é o livro, ela é a carne. Quando Cristo desceu, quando o livro desceu, ali estava a carne do sétimo anjo, ela, o ômega. Não há duas noivas, mas uma só. O que existe hoje é um número para compor aquela quantidade exata para poder preencher este tempo da noiva ômega. Não há uma noiva que se inicia logo após um tempo, a outra noiva, outro profeta, outro mensageiro, outro cabeça. Não.
O profeta 26:30, o profeta da noiva. Por isso, irmão Branham diz na era de Pérgamo, ela tem o assim diz o Senhor. Eles têm o assim diz o Senhor. Eles quem? Eu, se sou noiva, tenho assim diz o Senhor, não porque eu estou dizendo assim diz o Senhor, mas porque ao meu lado tem um profeta revelador da Escritura, um profeta revelador da palavra, um profeta no qual Deus usou para abrir os 7 selos, e ele tem o assim diz o Senhor. A noiva é composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, conforme o irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas, selo 232. Ela, a noiva, é composta de apóstolos, profetas. É a noiva ômega. Só ela tem o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor estará nela, porque o profeta faz parte desta noiva. Ele está conosco através de sua mensagem. Ele é o mensageiro através desse tempo, através da sua mensagem, através de homens que Deus levanta para poder proclamar sua mensagem, ensinar sua mensagem, motivar o povo a crer na palavra de Deus corretamente. Por isso eles têm o assim diz o Senhor, porque a revelação dos 7 selos é assim diz o Senhor, que foi falado pela boca da noiva. William Marion Branham, nos dias da voz do 7º anjo, já foi lá atrás, e hoje aqui nós estamos nos regozijando. Pastores, mestres, evangelistas, pegando esta mensagem que o profeta, que a noiva, que o ômega trouxe. E estamos trabalhando com isto. O mestre tem um dom especial de poder conectar os parágrafos, os versículos da Bíblia, que talvez o pastor e o evangelista não tenham capacidade de fazer. Está ali o mestre debruçado sobre a mensagem e sobre a Bíblia, para poder trazer assuntos, conteúdo para a igreja. Todos prestando reverência ao assim diz o Senhor. Quando ele desceu do céu, vestido de uma nuvem, para trazer o assim diz o Senhor, através da noiva ômega, através do profeta, através do mensageiro de Malaquias 4, através de São Lucas 17:30, através de Apocalipse 10:7. Então, quando a noiva do último dia, porque outra vez, o irmão Branham diz, na visão diz, ela virá outra vez. Quer dizer, a mesma noiva virá outra vez. Quer dizer, Jesus virá outra vez. É aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Alfa, viria aqui para ser o ômega, porque eu sou o Alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último. O que nós vimos quando Deus obrou no ministério do irmão Branham é o mesmo Jesus, o mesmo Deus, a mesma palavra feito carne. Ainda que uma diferença, porque aquele homem que nasceu de uma virgem podia ser adorado. Aquele homem foi dado todo o controle, todo o poder nos céus e na terra, foi dado àquele homem, porque Deus, ele foi Deus numa carne humana. Mas quando aquele Deus voltou à forma original e prometeu retornar, ele já não precisava fazer o trabalho através de uma ação, de um nascimento virginal, porque agora era revelar a palavra. Então ele vem e desce nos dias da voz do 7º anjo, cuida daquele corpinho desde o nascimento, para que nunca bebesse, nunca fumasse e nunca contaminasse o seu corpo com mulheres, porque através dele, ele obraria, faria um trabalho tremendo e manifestaria a noiva ômega, o ômega, a revelação dos mistérios, a revelação de todo o segredo da Bíblia, através do ômega. Por isso que irmão Branham diz, na festa das trombetas 206, que teve a era da reforma. Como que o irmão Branham diz? Houve 3 estágios disso. Os mártires,
a era dos mártires por isso, e então o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, quando terminada o tempo da Igreja Senhorita Estados Unidos da América, de acordo com o Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. O mistério de toda a Bíblia foi conhecido por quem? Nos dias da voz do sétimo anjo. O mistério de toda a Bíblia foi conhecido pelo sétimo anjo. Foi conhecido pelo profeta William Marion Branham. O mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. A noiva. E a mensagem do sétimo anjo é para tirar-nos do mundo, para fora de Pentecostes, para uma expiação genuína, a palavra, Cristo, personificado na sua palavra, feito carne no nosso meio, o ômega no nosso meio, é a mensagem do sétimo anjo, não é a mensagem de um outro homem, não. Ainda que há muitas interpretações, porque as interpretações te fazem sair da fila. A noiva ômega apareceu, a noiva ômega voltou outra vez, ela deveria vir outra vez, diz irmão Branham. E quando ela voltou, 213, escolhendo uma noiva, estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, eu notei um par de mocinhas na parte de trás, pareciam ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça, ou de algum lugar assim. Elas começaram a olhar para os lados, e perderem o foco. Perderam Cristo. Porque São Paulo diz que nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Cristo é a palavra. Olha para a palavra. Mas eles não querem olhar para a palavra. Alguém lhes chama a atenção. É como a mulher, ela deve olhar para o marido, ela deve atentar para o seu marido, para o seu casamento, mas quando outro homem lhe chama a atenção, ela desvia o olhar daquele compromisso matrimonial, daquela palavra que existe entre os dois. E aí o problema pode surgir. Aí o pecado pode entrar, pois foi o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Quando existia uma fila, quando existia uma ordem, quando existia uma palavra dada por Deus, para que eles pudessem obedecer aquela palavra, para que eles pudessem ficar de trás daquela palavra, naquela fila, naquela ordem. E o diabo, nosso adversário, aquele que também conhece a palavra, aquele que também é capaz de pregar a palavra, porque o diabo, meus irmãos, ele é capaz de pregar a palavra muito melhor do que nós, pregadores do evangelho genuínos. Porque o diabo, ele não é do tempo como nós. Nós precisamos nascer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos chegar a uma estatura de entendimento da Escritura. Mas o diabo não. Ele se estende através do tempo. E ele vê o que Deus faz. E o diabo viu o que Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Ele ouviu. E muitas vezes nós não percebemos isso. Irmão Branham fala dos 7 trovões, que a João foi proibido escrever, porque se João escrevesse, ele poderia perder todo o mistério. Então o diabo não ouviu, o diabo não sabia o que era aquilo. Mas quando o William Branham estava pregando em Jeffersonville, o diabo escutou, o diabo ouviu. Ele ficou sabendo. E é muito mais fácil enganar através da verdade. A maior mentira tem 99% de verdade. A probabilidade de engano em uma mentira, a probabilidade de poder ter eficácia, um engano, é tendo muita verdade naquela mentira.
O irmão Branham diz, por exemplo, se dissessem que eu, no dia tal, em um certo dia do mês, estava na cidade de Chicago, em um bar, tomando cerveja, esta mentira não cairia bem, não soaria bem. Mas se, ao invés disso, a mentira fosse dita da seguinte forma: em um dia tal, William Branham, na cidade de Chicago, foi à reunião na igreja tal e pregou sobre o sermão tal e leu na Bíblia o versículo tal e admoestou a igreja sobre tal e ao final orou pelos enfermos. Então depois foi para um bar beber cerveja. Essa mentira, ela pode ter muito mais eficácia, porque exatamente naquele dia, o irmão Branham esteve na cidade de Chicago, ele leu aquela escritura, ele orou por aqueles enfermos, mas ele não foi no bar beber cerveja. No final é que está a mentira. Mas teve muita verdade na mentira. É onde o diabo muitas vezes quer nos enganar. Conforme 2 Coríntios 11, o diabo é capaz de transfigurar em anjo de luz. Ele transfigura-se em anjo de luz. Ele não é luz, porque Deus é luz. Mas o diabo, ele transfigura-se em anjo de luz para imitar a luz, para imitar a Deus. O diabo é um imitador. O diabo não tem capacidade de gerar luz, mas ele transporta a luz. Porque a própria palavra Lucifer significa o portador de luz. A serpente no jardim do Éden estava portando luz para Eva. Começou a pregar o evangelho para Eva, o primeiro pregador. Não é assim que Deus disse? Se comer da árvore do conhecimento, vocês serão como Deus? Quer dizer, a serpente estava pregando o evangelho, ela estava jogando verdade na sua mentira para poder no final que a igreja sai da fila. É como uma interpretação particular que a igreja sai da fila. É como uma má colocação do versículo bíblico que a igreja sai da fila. Que a igreja perde a sua bênção. Que o caos se instala. Porque foi por causa daquela mentira e um pontinho só que foi tirado, onde tinha um ponto final, onde Deus tinha colocado um ponto final, a serpente veio e pôs um ponto de interrogação. Onde já havia um ponto final, onde a mensagem do sétimo anjo era apregoada, onde os 7 trovões eram anunciados, onde o novo nome estava sendo pregado e revelado, onde o 7º selo estava sendo mostrado, onde a igreja estava andando em fila, marchando, soldados, crendo no profeta, crendo no mensageiro, crendo em Malaquias 4, crendo em São Lucas 17:30. Mas no final tem que olhar para o lado, no final tem que olhar para uma escritura e atentar para o anjo de luz, para aquele que porta os parágrafos, para aquele que porta os versículos, para aquele que porta as colocações da mensagem tão bem que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito. Aí a noiva sai da fila, mas é a noiva ômega, não é outra noiva. Talvez aquelas mocinhas da parte de trás da fila saem para compor outra noiva, para darem ouvidos a outro mensageiro, a outro pregador. Assim como Eva saiu de trás da palavra para dar ouvidos à serpente, e ter estado com a serpente, e ter dormido com a serpente, e ter se engravidado da serpente. Mas irmão Branham diz que esta noiva do último dia, esta noiva ômega, é a mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado, esta não cairá. Esta última noiva não cairá. Talvez um par de mocinhas se desviará. Talvez não são eleitas. Porque irmão Branham diz que quando aquele par de mocinhas que estava na fila,
começou a desviar-se da fila, ele começou a gritar: não saia da fila, fiquem na fila. E o irmão Branham disse que elas não escutavam. Não, meus irmãos, não adianta você falar para eles a respeito de representação, o que significa representação. Não adianta o profeta dizer o que João significa. João representa toda a noiva. Não adianta, eles não ouvem. Eles atentam para o desvio, para o engano, para a luz. E o argumento utilizado é: eu não sabia disso, ele que me mostrou, então eu fico com ele. Você não sabia disso? Foi ele que clareou? Foi ele que transfigurou em anjo de luz? Deus é luz, Deus é toda a palavra. Deus não é 99% da verdade, não. Ele é 100% da verdade. E 100% da verdade é uma noiva ômega. É uma noiva que iniciou-se nos dias da voz do sétimo anjo, do qual William Branham faz parte. William Branham faz parte dessa noiva. Ele também é o profeta desta noiva. Ele também é o mensageiro desta noiva. Não há outro mensageiro. Muitos já tentaram se colocar para ser outro homem além do irmão Branham, mas todos foram manifestados como insensatos. Todos se desviaram. Todos quiseram uma posição. Todos tiveram que manifestar os seus intentos, como Lúcifer, que subir e ser semelhante ao Altíssimo, que quis subir e ter um trono acima, ser igual, ser superior até. E é exatamente isso que você vê quando sai da fila. Esta mensagem é superior aos dias do irmão Branham. O que Deus tem feito aqui é superior, é maior. Meus irmãos, eu só posso ser grato a Deus pela libertação, pela salvação, por permanecer na fila, por voltar à fila, por atentar pela fila. E a fila, diz irmão Branham, o que é a fila? Confronto de Efésios com Josué, parágrafo 57. Irmão Branham diz, o irmão estava falando sobre o ministério de Josué, depois que Moisés partiu, porque Josué, o irmão Branham diz na era de Pérgamo, que Josué representa o líder do último tempo. Parágrafo, página 148 no livro das Eras, se não me falha a memória, é 56, 57, da tradução de Goiânia. Josué representa o líder do último tempo, do tempo do fim. Representa o líder do tempo do fim, que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Assim como Paulo veio para preparar uma noiva para Cristo, Josué representa o líder do tempo do fim. O líder do tempo do fim está descrito em Malaquias 4, em São Lucas 17:30, em Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haveria luz. Em Apocalipse 10, 7. É o líder do tempo do fim. E Josué, com o seu ministério, além do ministério de Moisés, além da primeira e segunda etapa, Josué agora na terceira etapa. Josué, meus irmãos, nós estávamos enganados, nós achamos que Josué era outro depois do irmão Branham. Não! Até parece ser outro em Apocalipse 10, 8 a 11, mas nós viemos descobrir que quando João comeu o livro em Apocalipse 10, 8 a 11, João comeu o Novo Testamento. João comeu o livro da redenção. E se ele comeu o Novo Testamento, ele comeu as eras da igreja. E João representa toda a igreja. E quando ele comeu, as eras começaram a manifestar. Os eleitos das eras começaram a vir à existência. Não é sequencial a Apocalipse 10, 7. Ainda que nós também fomos representados por João e também estamos comendo. Paulo comeu porque João comeu. Irineu,
Martim, Columba, Lutero, Wesley e até mesmo Bran, porque João representa toda a noiva e Bran é a noiva. Também foi representado por João quando ele comeu o livro, que é a árvore da vida, que é o pão que desceu do céu. Então, Josué parecia outro homem. Apocalipse 10, 8 a 11. Parecia. Parece. Mas é aquela luz que transfigura-se para enganar. Irmão Bran diz que Deus havia prometido vitórias a eles, que nenhum homem morreria, que nenhum homem seria perdido em batalha. E eles foram lutar em uma cidade chamada Ai. Isso está no livro de Josué, capítulo 7. E eram poucos os homens, de modo que nem levaram muitos homens, mas foram vencidos e 36 homens morreram naquela batalha. 36 homens israelitas morreram. E Josué proclamou um jejum e rasgou suas vestes e disse que Deus tinha prometido que ninguém morreria. E como perderam 36 homens? Irmão Brana disse, 57, na mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué, um só homem saiu fora da fila. Um só homem. Sair da fila é deixar de crer na palavra, é deixar de atentar para a palavra. Sair da fila é deixar de crer no profeta, é deixar de receber a liderança do profeta vindicado, do profeta que mostrou com sinais, do profeta que teve vindicação escriturística, que aquilo que estava escrito a respeito dele se cumpriu exatamente no tempo apropriado. Sair fora da fila é menosprezar a mensagem do profeta. Muitos têm menosprezado, muitos não têm se dado conta e até blasfemam, mas não têm se dado conta que têm blasfemado contra a mensagem. Muitos não param para examinar, não param para averiguar, não têm a honestidade de fazer uma oração, se deixa-me averiguar isto, porque estão envolvidos com o afeto humano, com o carinho humano, com o calor humano, com uma igreja aconchegante. E vão se perder, meus irmãos. Vão se perder quando Deus tem dado uma nova chance. Quando Deus tem sido um bondoso, tem demonstrado o seu amor para conosco. Porque não nos consumiu quando deveria nos consumir. Porque não nos deixou morrer quando deveríamos morrer. Nos concedeu chance, nos concedeu oportunidade para permanecer na fila. Um só homem saiu da fila. A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus. Em linha com a palavra de Deus. Irmão Brandt diz na mensagem Religião Híbrida 254, falando de novo a respeito daquele soldado que tinha sido ferido na guerra. Tinha sido ferido por uma metralhadora e estava morrendo. O sangue estava esvaindo, estava entrando para os seus pulmões. E o capelão foi chamado e começou a lhe indagar. Você é cristão? Ele disse, eu fui. Você já foi um cristão? Fui. E onde é que você deixou a Cristo? Onde é que você saiu da fila? Onde é que você deixou de crer no profeta William Branham? Onde é que você deixou de crer na mensagem do sétimo anjo? A morte pode chegar para você. Você pode encará-la bem de perto. E você tem que saber onde é que você deixou a Cristo. O capelão começou a interrogar. Você sabe onde você o deixou? E ele não conseguia lembrar. Por que os problemas vêm? Porque você deixou a Cristo. Porque a morte veio sobre Israel, sobre o exército de Israel. Porque eles saíram da fila. Porque Acã tomou uma capa babilônica, uma cunha de ouro,
tomou prata da cidade de Jericó, quando não deveriam tomar nada daquela cidade, porque aquela cidade se tornou amaldiçoada, e eles passaram e arrasaram Jericó, e Acã tomou uma capa babilônica, uma capa da Babilônia, uma religião da Babilônia, uma religião, uma capa da Igreja Católica, um pensamento católico, um pensamento espírita, uma cobertura católica, de invocar um santo morto, de tê-lo como intercessor, de tê-lo como um revelador. É uma capa babilônica, e a capa babilônica está enterrada debaixo da tenda, dentro do coração. E a morte vem e começa a acontecer. Cai um, cai outro, e outro vai embora. Onde está o pecado? Onde está o problema? Está na ambição de Acã. Está ali em tomar aquela cunha de ouro para poder fazer uma reserva, uma aposentadoria, para deixar bem a família. Ali está a cunha de ouro, o pensamento babilônico. É o que o irmão Brandt diz na mensagem. Ele tomou porque ele queria, talvez, num tempo futuro, poder ter um lastro para a sua aposentadoria. Não se importa com o que diz a palavra de Deus, não se importa com o que diz o mensageiro, nada tomeis desta cidade. Não há mais mensageiros depois dos dias da voz do sétimo anjo. Vocês pensam que esse povo se importa? Não se importa. Eles mesmos não desprezam, eles pisam em cima da pirâmide. Eles pisam em cima das eras. Eles pisam em cima dos 7 selos. Eles interpretam mal os parágrafos e fazem destoar, como os pentecostais destoam Mateus 28, 19 de Atos 2, 36. Eles ficam com Mateus 28, 19 e fazem o livro de Atos, que está repleto de batismos em nome do Senhor Jesus, chocar com Mateus 28, 19. Onde Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro disse que era para batizar em nome de Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só fazer a coisa encaixar, tem que entrelaçar, mas para o seu bel prazer, para o seu bel conforto. Choca. Pega um parágrafo isolado. Sabe, irmão Brandt disse que haveria outro após sua partida. E faz chocar com todo o ensinamento, com tudo aquilo que ele ensinou antes e depois disso. Eles querem fazer com que Deus se encaixe neles. E é nós quem devemos nos encaixar em Deus. Nós é quem devemos nos encaixar na palavra. Nós é quem devemos aparar as nossas arestas, o nosso tamanho, a nossa espessura. Nós é quem devemos cortar o excedente de nós para podermos nos encaixar em Deus. Mas eles querem é que Deus se alargue para que eles possam com toda a sua grandeza se encaixar em Deus. Saindo da fila para crer em outro homem. Saiu da fila. Saiu da palavra, saiu da mensagem. Meus irmãos, eu já vou direto para o último parágrafo. Bom, vamos, obra-prima 170 e 171 para uma base, para o último parágrafo. Não vou ler muitas coisas que eu pensei em ler. A palavra tem se tornado carne exatamente como ele prometeu em Lucas 17. A palavra se tornou carne. Cristo se fez carne. Conforme ele prometeu em Lucas 17, a vinda do Filho do Homem. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. A palavra se fez carne, Cristo se fez carne. Em Malaquias 4, e todos eles, certo? Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca. Talo, Lutero, Wesley e pentecostais. Talo, Lutero, borla, Wesley, casca, pentecostais. Agora reunida na semente. A semente é Branham. Talo, borla e casca. Lutero, Wesley, pentecostais, semente é Branham, é o Filho do Homem, é o 7º anjo. Pronta para a ressurreição, pronta para a colheita.
o alfa tem se tornado o ômega. O primeiro tem se tornado o último. E o último, o primeiro. A igreja da era primitiva que passou, passando outra vez. Agora, meus irmãos, como eu disse que faria uma base para o último parágrafo, 197 e 198, os dois últimos, a obra-prima, a semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original. E ela passou pelo processo destas denominações, a qual teve existência só uma vez. As denominações, as igrejas que irmão Branham viu na visão, porque o que irmão Branham está contando aqui na mensagem obra-prima é exatamente a respeito da visão que ele teve das noivas passando. A noiva asiática, a noiva moderna, a noiva pentecostal da senhorita Estados Unidos da América. Então o que irmão Branham está falando? Ela passou pelo processo destas denominações. Aquelas noivas eram as denominações, a qual teve existência só uma vez. Elas não passaram outra vez, uma vez só. Mas a noiva deveria passar pela segunda vez. A alfa deveria se tornar a ômega. Não importa se é um membro só que chegou àquele conhecimento da verdade. Não importa se o integrante da noiva que compreendeu exatamente como era a revelação dos selos fosse o sétimo anjo. É a noiva. William Branham é a noiva. É a ômega. E nós fazemos parte. É daquela noiva, daquele mensageiro. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. A obra-prima, 197. A noiva volta outra vez nos últimos dias. Não é agora, nos nossos dias, nos anos 2000. Não. Voltou outra vez lá, quando os selos foram abertos, quando Cristo desceu, quando a palavra desceu, e a carne do sétimo anjo, ele e ela se tornaram um. É ao nascer do sol, 72, 73. Ele é a palavra é a mecânica, e ela é a dinâmica. A dinâmica é a carne, e a mecânica é a literatura, é o livro, é a palavra. A palavra vem, se encarna, e junto eles formam a mecânica. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. 73 ao nascer do sol. Ela é a manifestação do cumprimento de toda a revelação. A manifestação do cumprimento de toda a revelação foi nos dias da voz do sétimo anjo, quando ela, o ômega, estava na terra. Ela é ele. Você quer conhecer ele? Olha nela. Olha na revelação dos selos, pregada por William Marion Branham. Meus irmãos, meu tempo, hein? Eu restaurarei. A noiva volta outra vez nos últimos dias. Por que o irmão Branham está falando? Por causa da visão. Ela passará outra vez. Vamos? Então passou. Ela passou pela primeira, 197, a obra-prima. Ela passou pela primeira vez e então passou pela segunda vez. Meus irmãos, são duas vezes. No princípio e nos dias da voz do sétimo anjo. Que é os dias que nós estamos vivendo. Se houver outra, é a terceira vez. Uma terceira noiva é aquelas que saíram da fila, aquelas que não ouvem o profeta, aquelas que a mensagem não importa mais. É aquela que diz que neste tempo Deus não estará conosco no julgamento nesse tempo. É outro homem. É estas que saem da fila e menosprezam a mensagem do irmão Branham. Porque se irmão Branham não estiver no julgamento com a geração dos nossos dias, então também sua mensagem não serve para esses dias. Então o irmão Branham diz, ela estava perfeita na segunda vez. Ela estava perfeita na segunda vez. Palavra e... todas as outras, 198 agora, não apareceram mais. Eles foram e não voltaram outra vez, mas a noiva voltou. A noiva já apareceu. A noiva já retornou. Porque ela é o alfa e o ômega. O título que nós demos,
Ela é o alfa e o ômega. 198, a obra-prima. Ela é o alfa e o ômega. Ela é ele. Ele, os selos revelados, é o ômega. Ele, os selos revelados, manifesta através dela. O sétimo anjo, William Marion Branham, que cumpriu Malaquias 4, São Lucas 17:30, Zacarias 14, 6 e 7, entre tantas outras escrituras que estava prometida na Bíblia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, o tempo se esticou e nós que não queremos falar muito, acabamos passando a hora, Senhor. Que o Senhor possa recompensar aqueles que dedicam um tempo para escutar estas coisas. Ajuda o teu povo, ajuda o eleito, ajuda esta noiva ômega, esta que faz parte, que tem, Senhor, os seus olhos voltados para a palavra, para aquilo que pregou o profeta William Branham, para aqueles que ainda o consideram como um mensageiro, como um profeta do nosso tempo, aquele que teve a missão, como pregado na mensagem, o mensageiro do entardecer, como Eliezer, foi enviado para chamar uma noiva para Isaac, que é Cristo vindo nos ares. E nós cremos, Senhor, que este mensageiro é o sétimo anjo, é o William Branham, que vem para nos preparar, para que através da sua mensagem nós possamos a crer no Senhor Jesus e possamos ser recebidos para estar com o Senhor na glória. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.